Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu avisei, hein? No nosso último vídeo nós avisamos o seguinte, que o Bitcoin ele começou uma correção e nós teríamos uma segunda onda de queda e ela veio. O Bitcoin, se nós olharmos agora, né, ele chegou a cair até a região dos 87.700 dólares. Um suporte que é muito importante ele segurar nesse curto prazo. Porque olha só, nos últimos dias o Bitcoin ele testou lá a região dos 97 mil dólares, que é a nossa média de 50 períodos. A média que dizem aí ser o que separa o bull market do bear market. Então ele testou a média, rejeitou ela e ele tem que ficar dentro desta região aqui. Tá? No máximo podendo cair até 86.200 para se manter em uma estrutura bullish, porque caso o Bitcoin ainda corrija mais, aí seria um problema, tá? Mas eu não acho que será isso que vai acontecer, por isso fica comigo até o final, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, deixa o like no início do vídeo também para nos ajudar a compartilhar mais esse vídeo para mais pessoas, tá? Para elas não fazerem sardinhagem, e aí bora pro vídeo. Então no início dessa semana nós começamos a guerra das tarifas mais uma vez, e nós já falamos no último vídeo que existe um manual do Donald Trump da administração deles sobre as tarifas, né? Que eles começam de forma mais pesada, depois eles aplicam ainda mais tarifas e parece que tudo vai desandar na economia global, depois isso começa a melhorar, eles chegam num acordo, o mercado corrige nesse meio tempo, forma um fundo, gera uma oportunidade de compra e depois ele começa uma recuperação. E eu acredito que seja exatamente isso que esteja acontecendo. Aquilo que eu falei no último vídeo está se concretizando. Então estamos na metade do caminho, porque depois que eles anunciaram as tarifas de 10%, a União Europeia disse que vai encerrar a parceria comercial, ou seja, estamos naquela fase que piora a situação e o mercado já passa por um processo de correção, né? O Bitcoin saiu lá dos 97 mil, buscou os 87 mil dólares, né? Já entregando 10% de correção. E aqui, inclusive, eu já adianto que eu já aproveitei para fazer compras, tá? Eu comprei ontem, nesse dia aqui desta barra vermelha, e agora eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas como estamos já na metade, a tendência das coisas melhorarem dentro de 2 semanas mais ou menos, tá bom? Quanto isso, já vemos que as tarifas sim estão fazendo efeitos na economia, mas não são efeitos tão grandes assim. Até o CEO da Amazon disse aqui o seguinte, ó, tarifas de Trump começam a aparecer nos preços de produtos. Então, alguns produtos ficaram mais caros de fato para o consumidor. E muita gente que fica só preocupada com o preço do Bitcoin ignora outros sinais que estamos tendo no mercado, tá? Na mesma semana, no início dela, tivemos ali a compra, uma das maiores dos últimos tempos da Strategy, né? Aquela empresa de tesouraria de Bitcoin, de cerca de 2 bilhões de dólares em Bitcoin, mas mesmo com a compra deles, o Bitcoin ainda caiu 5 mil dólares por unidade, porque eles compraram ali nos 95 mil e logo em seguida o Bitcoin já foi lá para 88, 87. Na mesma semana, ó, podemos ver aqui também mais compras dos ETFs spot de Bitcoin. Na última semana tivemos entradas positivas, então tivemos mais compras do que vendas. Essa semana começamos aqui com mais vendas do que compras, mas mesmo assim estamos com saldo positivo e as pessoas se perguntam agora, como, né? Como que o Bitcoin ainda está caindo mesmo com tudo isso acontecendo nesse momento? E essa resposta eu vou dar daqui a pouco. Mas outra coisa que é bem importante mencionar, tá? É que a escassez do Bitcoin dentro das corretoras de criptomoedas está diminuindo cada vez mais. Então se nós olharmos aqui essa linha azul, tá? Vemos que ela está caindo cada vez mais e essas são as reservas de Bitcoin dentro das corretoras saindo, tá? As instituições estão sacando e entesourando os Bitcoins que elas compram. Isso mostra de forma bem clara aqui, ó, as reservas das exchanges estão lá embaixo, tá? E seguem caindo cada vez mais. Isso não é sinal de que está tendo mais venda do que compra, na verdade é o contrário, tá? Outra coisa que reforça essa tese de que estamos numa oportunidade de compra é este gráfico aqui, ó. Quando olhamos o lucro e a perda realizada dos investidores. Então perceba enquanto o Bitcoin está fazendo topos e fundos aqui, ó, lá em dezembro, janeiro de 2025, quando ele bateu o primeiro topo histórico, né, bateu um novo recorde histórico, tivemos muita realização de lucro. Depois disso, quando ele passou por um processo de queda e correção, naquela mesma época das tarifas que foi no início do ano passado, em fevereiro até março, o Bitcoin corrigiu ali cerca de 32% e aí tivemos uma queda no lucro realizado e começamos a ver perdas realizadas. As pessoas estavam vendendo no prejuízo só as posições. Depois disso, né, de abril em diante, o Bitcoin passou por um novo rally de alta, bateu 126 mil dólares no mês de outubro e mais uma vez passamos por um grande processo de realização de lucros. Depois disso, nessa correção que começou ali em outubro, aí foi novembro e dezembro e agora ainda estamos no fundo da queda, né, tivemos um recorde aí de realização de prejuízo. Mais uma vez um sinal de que estamos numa boa região para começar a comprar dentro de um ciclo de alta. E olha só que interessante,
Finalmente, nos últimos dias, começamos uma leve realização de lucro aqui, o que também sinaliza um viés mais positivo para o mercado, que é o início de uma recuperação de alta. Mas se tem pessoas comprando Bitcoin, as vendas não estão mais tão grandes assim, algumas pessoas voltaram a ficar no lucro porque o Bitcoin está caindo neste momento. Bom, a resposta é bem simples na verdade, essa foi uma correção saudável do mercado, porque tivemos uma grande liquidação no mercado dos futuros. Mais uma vez temos uma limpeza do excesso de alavancados, tá? Então podemos ver aqui que batemos mais um pico de liquidações dos longs, né, dos apostadores de alta, daquelas pessoas que estão pegando dinheiro emprestado dentro de corretoras, se alavancando para apostar na alta do mercado, e agora essas pessoas foram liquidadas. Quando esse tipo de coisa acontece, né, uma queda muito rápida, as pessoas começam a se alavancar no outro lado da ponta, apostando na baixa do mercado. E aí, hora ou outra, essas pessoas também vão ser liquidadas. Então, como podemos ver aqui, ó, esse nível atingido é o mesmo nível que já atingimos em fundos de correções, tá? Aqui, ó, quando o Bitcoin passa dessa linha pontilhada, tende a ser uma boa oportunidade de compra, tá? Nesse nível de liquidação de longs. Isso aconteceu aqui também. Nesses momentos, o Bitcoin ainda entregou mais e mais quedas, mas também era um fundo local e um fundo pontual. Puxando outra correção que tivemos no mesmo nível, foi essa daqui, onde também o Bitcoin ele estava formando fundo, e logo em seguida quem comprou aqui pegou um bom rally de alta de curto prazo, tá? Mas então, será que agora nós estamos no mesmo nível dessas quedas, né, que ainda tivemos mais ondas de correção, ou outro nível? Bom, na minha opinião, nós estamos em outro nível, porque já passamos por um processo de correção de 36%, Bitcoin foi lá para 80 mil dólares, fez a recuperação até os 98 e agora fez mais uma queda até os 87 mil, tá? Isso parece muito a correção que tivemos no início do ano passado, onde ele saiu lá dos 109 mil para os 74 mil dólares por unidade. E assim também passamos por um processo de liquidação bem grande aqui dos longs, né, dos apostadores de alta. Mas onde será que está a liquidez do mercado agora? Onde temos um imã ali tentando atrair o preço dos institucionais para liquidar mais apostadores de alta ou de baixa? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Bom, no curto prazo, o Bitcoin ele buscou boa parte dos apostadores de alta, tá? A maior concentração de longs aqui ele já capturou nessas últimas correções. Então tínhamos uma bela concentração aqui na região dos 92 mil dólares e outra aqui, até a região que ele buscou ali exatamente 87 mil. Ficou um resquício de liquidez, né? Podemos ver que existe esse resquício aqui, ó, até os 85.200 dólares, o que teria ali cerca de 1,8 bilhão de dólares para ser capturado. Mas quando olhamos para outra ponta, lembra que eu falei, né? Quando o mercado cai muito rápido assim, as pessoas se alavancam para apostar na baixa, vemos um aumento na concentração de pessoas apostando na baixa aqui na parte de cima do gráfico. Quais são as zonas de interesse aqui do institucional? 94 mil, 96 mil e depois fica um pouco mais acima até os 100 mil dólares. Aí entramos em mais uma resistência, aqui vai ser difícil do preço passar no curto prazo. Outro indicador que eu chamo a atenção aqui é o VPVR, onde podemos ver o volume de negociação visível aqui. E perceba o seguinte, o Bitcoin ele veio buscar exatamente a região de maior volume. Caso ele perca esse suporte, aí as outras regiões aqui embaixo não tem tanto volume de negociação, tá? O volume só vai aparecer mais próximo de uma região mais baixa aqui, próximo de 82, 80 mil dólares. Então, se ele perder aqui os 87 mil, né, e continuar caindo, aí o próximo suporte estaria lá embaixo. Eu acho difícil de acontecer, mas é claro que eu preciso informar vocês que existe essa possibilidade agora no curto prazo. Uma coisa que estava trazendo um pouco o viés baixista, né, a gente até tinha mencionado já algumas semanas atrás, era esse gap que não era tão grande, mas existia, e o gap ele foi finalmente fechado. Geralmente, tá, o mercado ele fecha os seus gaps, então tinha esse gap aqui também, ó, depois que o Bitcoin disparou, ele foi e fechou o gap, fez um suporte aqui e depois continuou subindo. Tinha um gap aqui, ó, e ele fechou nessa última correção, e esse outro gap lá de trás, que ele formou lá atrás, ele também acabou de fechar. Então é uma coisa de curto prazo também que traz um viés de baixa, mas já não existe mais esse gap. E uma coisa que eu gosto de trazer também é o padrão que o Bitcoin está fazendo, que é uma acumulação, tá? Geralmente padrões de acumulação levam tempo, tá? São meses aí que ele fica lateralizando antes de entregar altas mais fortes. O Bitcoin já está fazendo fundos mais altos, tá? Ele não está entregando correções tão fortes assim. Ele parou de fazer fundos mais baixos porque até então, até dezembro, ele estava assim numa tendência de baixa de curto prazo, só que de dezembro para agora, né, principalmente de janeiro, ele volta numa tendência de alta de curto prazo. Dentro dessa tendência, né, se ele perder aquela região que eu mencionei, essa região dos 86 mil, que tem um pouco de liquidez, se ele perder os 86 mil, aí poderíamos ver o Bitcoin indo lá para os 78 mil, e aí sim, finalmente entregando o seu rally de alta e passando dos 100 mil e buscando lá os 120 mil dólares por unidade, tá? Então eu estou bem atento a esse movimento para as próximas semanas, tá? Se ele vai realmente perder 86 mil ou não, sinceramente eu acho bem difícil de acontecer. Vamos acompanhar e ter paciência, porque só os pacientes ganham dinheiro
dinheiro no mercado. Só mostrando aqui para vocês, ó, no curto prazo é normal ficar negativo, então eu abri mais uma posição aqui dentro do Bitcoin, tá? Ela está ali, ó, com uma correção de 1,4% e é absolutamente normal, tá? Se ele cair lá para os 80 mil, 78 mil, vou comprar e melhorar o meu preço médio. Então tem que ter paciência, não gastar todo o dinheiro, não ficar sem munição para esses momentos de incerteza, mas aproveitar quando ninguém quer comprar e quando as pessoas estão descrentes com o mercado. Para quem quer utilizar essa mesma corretora que eu utilizo, vocês podem abrir conta na Quantifury, que é uma corretora que não cobra taxa. Colocando o código de convite RCC, vocês recebem até R$ 1.300 de recompensa na sua ativação de conta. Se você tem dúvida de como funciona essa corretora, eu também deixo um tutorial aqui embaixo na descrição. Agora esse é o momento de ter paciência e não ser desesperado e afobado, tá? O Warren Buffett não ficou bilionário em um ano e nem em 12 meses, tá? Levaram anos aí para ele realmente construir um patrimônio relevante. Então por isso, não seja apressado e também não desista na melhor fase do mercado, que é quando ninguém está interessado em comprar. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aqui sobre essa correção do Bitcoin. Você acredita que ainda vamos para 78 mil dólares ou não? Deixe aí sua opinião nos comentários que eu quero saber. Se você tem interesse em ter o meu acompanhamento e estar junto de pessoas que também estão investindo nesse mercado e tendo bons resultados com esse mercado, você pode entrar no RCC, onde nesse momento as vagas estão fechadas, mas eu vou deixar a lista de espera aqui embaixo. Mas é isso, espero que tenham gostado, deixa um like aí embaixo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Até lá!